Oi, gente, olha aqui, canal Reflexo de Cristo mais uma vez, iniciando um estudo da palavra, que a palavra do Senhor venha te abençoar. Seja bem-vindo, meu nome é Jean Lucas, cristão, e muito alegre e feliz por poder estar trazendo a palavra do Senhor mais uma vez, para estar abençoando a vida de vocês aqui e automaticamente por estar junto com vocês, sendo abençoado também pela palavra do Senhor. Então, para quem estava no último vídeo, eu falei que nós estaríamos começando o estudo de 2 Coríntios. É a segunda carta que Paulo escreve à igreja da cidade de Corinto, que fica na Grécia. E é uma carta onde Paulo vai falar sobre o amor dele pela igreja, onde ele vai defender o apostolado dele para uma minoria ainda que estava se rebelando contra a autoridade dele como apóstolo de Cristo, porque a maior parte já tinha se arrependido. Na primeira carta de Corinto, a maior parte da igreja tinha se arrependido e se alinhado novamente à visão do Evangelho de Jesus, e já tendo reconhecido Paulo como apóstolo, sendo exortados por ele. Então ele foi muito duro na primeira carta. Já nessa segunda carta ele vai demonstrar todo o amor dele pela igreja do Senhor, pela igreja de Corinto que ele fundou como apóstolo do Senhor, exortando uma minoria que ainda se rebelava contra a igreja de Cristo, contra a autoridade de Paulo como apóstolo do Senhor, ok? Então abra lá o primeiro capítulo de 2 Coríntios. Paulo inicia dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. Meu Deus! De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Oh, glória! Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa pelo favor que nos será concedido em resposta a orações de muitos. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, Paulo está falando que Deus é o nosso consolador. Ele nos consola em todas as tribulações. Então, se nós estamos passando por tribulação, se você está passando por tribulação, um momento muito difícil na sua vida agora, saiba que Ele é o seu consolador. Jesus te consola. E como Ele faz isso? Quando nós buscamos Ele. Ele nos consola, nos traz paz e nos traz alívio. E por que E quem Deus usa para trazer alívio à sua vida? Filhos dele. Se você é cristão nesse momento, é seu dever, é meu dever,
nós devemos consolar aqueles que estão passando por dificuldades. Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós devemos consolar porque somos consolados nas nossas tribulações pelo Senhor. E por sermos consolados, nós devemos consolar. Ok? Paulo também aqui deixa claro que o Evangelho de Jesus Cristo traz perseguição, traz sofrimento. Mas isso glorifica o nome dele, faz com que o nome dele seja conhecido. Paulo fala aqui que não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar. Pelo fato de Paulo, mais para frente vai falar que pelo fato dele saber que é muito além do que ele poderia suportar, aquilo fez com que a fé dele cresce mais ainda em Cristo Jesus, que Cristo consolaria ele e quem estava com ele e daria força para eles saírem daquela situação, e independente do que fosse acontecer, Deus estava com eles e faria o melhor. Então nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa fé que o Senhor nos dá força tanto na hora da dificuldade, na tristeza, na alegria. E mesmo que as coisas não saiam como nós queremos, Ele nos sustenta, porque Ele é o nosso Consolador. Olha, ele fala aqui, nele temos depositada a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Então, enquanto Paulo estava lá sofrendo, e ele fala sempre no plural, então tinha mais pessoas sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Quando ele fala isso, tinha uma igreja de Corinto orando por ele por trás. Tinha uma igreja intercedendo pela vida, clamando a Deus para que o Senhor guardasse a vida deles e sustentasse eles. Esse é o papel da igreja do Senhor. Verso 12. Disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Ele está falando que em parte eles entenderam. Por quê? Porque só uma parte da igreja entendeu a primeira carta aos Coríntios, entendeu a explicação dele, o que ele queria, mas que ele desejava que a igreja inteira entendesse o que ele estava ensinando, exortando com amor. Verso 15. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e ao retornar de lá, voltar a vocês, pois ser enviado por vocês à Judéia. Depois ser enviado por vocês à Judéia. Quando planejei isso, será que fiz irresponsavelmente? Olha isso. Será que ele fez irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim, não, não? Paulo está querendo falar que todas as decisões que ele toma, tudo que ele escreve, tudo que ele aconselha a igreja é direcionado pelo Senhor. Todas as atitudes dele, as viagens dele, é debaixo da permissão do Senhor, da direção de Deus. Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não, ou seja, duas palavras. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim, pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo Jesus. Ele nos ungiu, nos selou, prestem bem atenção nisso aqui, ele nos ungiu
Deus nos ungiu, nos selou como propriedade, como sua propriedade, e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Então Deus colocou o seu Espírito no nosso coração por meio de Jesus Cristo. Ele nos ungiu, se você aceitou Jesus, se você aceita Jesus, Ele te unge, Ele te sela como propriedade dEle e coloca o Espírito dEle no seu coração. Oh, aleluia! Como garantia do que está por vir. Invoca a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Paulo ele começa já demonstrando o amor dele pela igreja de Corinto, falando sobre Deus ser o consolador deles, que Deus sustenta a fé deles, que Deus sustenta a vida deles, que toda decisão de um cristão tem que ser debaixo da autoridade de Deus. Ele também diz que se nós aceitamos Jesus Cristo e temos aceitado Jesus Cristo, Ele, Senhor, nos sela como seu. Então nós nos tornamos propriedade de Deus, nós não somos donos de nós mesmos quando aceitamos Jesus, mas Ele nos compra na cruz do Calvário, por meio de Cristo Jesus. Deus nos compra e nos sela e nos unge, sendo seus, e coloca o Espírito dele no nosso coração, para que possamos enxergar com os olhos que Ele enxerga, para que possamos ver como Ele vê e ter as mesmas atitudes que Ele tem. Glória a Deus por isso. Eu louvo para que nós possamos cooperar com alegria por meio da fé e permanecer firme. Então, se você está com dificuldade hoje em dia, se você tem passado dificuldade, tribulação, saiba e receba essa palavra. Que Deus te console nesse momento. Saiba que você tem uma igreja. E se você aceitou Jesus, lembre-se sempre, o Espírito dele está no seu coração, está dentro de você. E você é dele. Se coloque aos pés dele, ore, jejue, busque a presença dele, que ele vai te consolar. Ele vai te ajudar, porque agora você é dele. E você para ele agora, é dele. E ele cuida do que é dele. Coloque-se aos pés dele. E se você não aceitou Jesus, saiba que você está perdendo algo muito precioso. Você ser de alguém que é maravilhoso, que é bom, não tem preço isso. Ele te ama tanto que ele deu o próprio filho para morrer no seu lugar, para perdoar os seus pecados. E se você se arrepender nesse momento, ouvindo esse vídeo, ele te perdoa e coloca o Espírito Santo dentro do seu coração. O Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E você se torna dele. Ele te sela como propriedade exclusiva dele. Que Deus abençoe você. Que o nosso Senhor Jesus venha te consolar e te sustentar, mantendo a sua fé firme em nome de Jesus. Você seja abençoado esse dia, essa tarde, essa noite. E que o Senhor te sustente. Amém? Seja um reflexo de Cristo. Se você gostou e que se a palavra do Senhor tem te abençoado, curta, compartilhe, porque há muitas pessoas precisando de consolo. Comente aqui embaixo tudo aquilo que você quer ver aqui e assistir conosco. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui.